Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral e vamos embora para algumas notícias nesta quinta-feira, pós-vitória. Em quanto tempo que a gente não tem duas vitórias seguidas, já é uma coisa quase que inédita na temporada. Olha aqui, deixa o like aí embaixo, se inscreve aqui no canal. Tô fora do meu cenário porque tô gravando isso daqui na madrugada e de quarta para quinta, né? Mas trazendo notícias relacionadas ao jogo do Fluminense ainda também nessa quarta-feira. Vamos lá, a primeira coisa que a gente abre falando aqui é da nossa famosa classificação planejada, e não só da nossa famosa classificação planejada, mas também dos cálculos para poder escapar. Vou botar aí na tela, tô fazendo pelo celular hoje, então vai aparecer aí na tela primeiro a nossa classificação planejada. E para você que não sabe o que é ela, basicamente é o seguinte: o Fluminense precisa fazer um determinado número de pontos até o final do Campeonato Brasileiro, para não ser rebaixado. Para fazer esses pontos, o Fluminense precisa ganhar e empatar um determinado número de jogos. E eu separei dentro do que é mais factível, dentro desses jogos que faltam até o final. Então, tá aí, é factível a gente ganhar o Flamengo? É possível, mas não é factível, não é provável que isso vai acontecer. Então botei derrota. Agora e o Cruzeiro em casa? Então é favorito, então vamos, beleza, vamos botar. E hoje o Fluminense precisa de 29 pontos para poder chegar aos 43, que segundo o Instituto de Matemática da UFMG, teria 85% de chance de escapar do rebaixamento. Então o cenário hoje é esse. Deixa eu botar aqui do lado, deixa eu afastar para cá, ó. Pronto, a nossa tabela planejada está aparecendo aqui do lado. Então, vamos lá. A atualização dela é muito simples. O Fluminense recuperou os pontos que tinha perdido contra a equipe do Criciúma. O Fluminense empatou lá contra o Criciúma e eu projetava uma vitória, assim como projetava uma vitória contra o Cuiabá. E eu sempre lembro isso. É melhor para o Fluminense, por mais que dê mais ânimo vencer o jogo contra o Palmeiras, é melhor para o Fluminense vencer Criciúma, vencer o Vasco, vencer Corinthians, do que vencer times da parte alta da tabela. Porque quando você tropeça contra times da parte baixa, você está dando ponto para eles. Enfim, o Fluminense empatou com o Criciúma, eu projetava vitória, venceu o Cuiabá, que eu projetava vitória, e venceu também o Palmeiras, que eu projetava empate. Então o Fluminense, neste momento, fez 7 pontos. O saldo dentro daquilo que a gente precisa na caminhada para escapar ainda está zerado, ou seja, voltou a ficar zerado, sendo que quando você embala numa campanha, você tende a olhar para o próximo jogo e falar: Red Bull fora, eu não espero nada. E dá para trazer ponto. E é o olhar que a gente tem hoje, inclusive. Não é que a gente vai para jogar contra o Red Bull para perder. Não é isso a classificação. O planejamento não é ir para lá para perder em Bragança Paulista. O que eu quero dizer é que a gente, para escapar do rebaixamento, não espera nada de Bragança Paulista. Entendeu? Eu não espero nada de Bragança Paulista. O que vier, Lucas, não quer dizer que se perder eu vou ficar, não, gente, não tem problema nenhum perder, não. Tem essa história. A gente está invicto aí de 3 jogos. A gente está numa sequência de 2 vitórias. É óbvio que a gente pode ir lá e tem que ir lá para buscar ponto mesmo, tem boa. Mas o que eu quero dizer é que para um planejamento de final de ano, pontuar lá em Red Bull, lá em Bragança Paulista, é algo que seria um plus, aquele famoso a mais dentro dessa lógica toda. Os próximos jogos são esses, inclusive. Nos 2 próximos jogos, eu não projeto vitória, ou seja, qualquer vitória que a gente tenha contra Red Bull ou Bahia já dá pontos a mais e seria essencial, porque depois a gente projeta vitórias ali contra Vasco e Corinthians, jogos que serão no meio ali de Copa do Brasil e principalmente de Libertadores, mata-mata de Libertadores. Bem, tirando a classificação planejada daqui, a gente agora vai para outra imagem, que é a imagem enviada pelo meu amigo Thiago Minhoca, lá do NE45, do pessoal do 45 Minutos, que é aquela imagem que, olha, a gente já sofreu muito olhando essa imagem, a gente já ficou triste demais, e olha só agora, hein? Ele me mandou o seguinte, ele mandou correndo ali, mas conseguiu me mandar todos os times que tinham, ele agora nem mandou os que tem abaixo de 14 pontos, ele falou, olha, abaixo de 14 pontos nessa rodada, explicando, né, o que é essa imagem, é o seguinte: quantas equipes tinham 14 pontos ou menos com o número de jogos que o Fluminense tem agora? Bem, essas equipes aí são as que têm 14 pontos. As que tinham menos de 14, todas foram rebaixadas. E esse daqui eu acho que é o que mostra o cenário de que, apesar das 2 vitórias seguidas, a única coisa que a gente fez é começar a brigar contra o rebaixamento. A nossa
briga contra o rebaixamento começou agora, tá? Essa é a notícia que eu tenho que te dar. O cenário não tá maravilhoso, o cenário não tá tranquilo. A gente só vê 2 times que escaparam, tendo 14 pontos ou menos. Todos que tinham menos de 14 pontos foram rebaixados. Todos que tinham 14 pontos foram 7 times, 5 foram rebaixados. Então agora a gente começou a nossa briga contra o rebaixamento e a gente já começa com atraso, tá? O cenário é complicado. Só o Fortaleza de 2022, que foi para a Libertadores numa arrancada espetacular, foi e fez ali 14, tinha 14 pontos e escapou, e o Atlético Goianiense de 2010, que escapa ali também nos finalmente ali do Campeonato Brasileiro, na 16ª primeira, fora do Z4. Todos os outros, o Sport de 2012, que se eu não me engano é a gente que rebaixa o Sport ainda também, na reta final ali do ano, a Chape de 2019, aquela Chape que, enfim, a gente ganha, inclusive, na última 19? Não, 19 a gente não ganha, não, é 21 que a gente ganha na última rodada. O Coritiba do ano passado, o Avaí, o Paraná de 18, olha só, os times que a gente está comparado são esses. Nesse momento, apesar da empolgação, apesar de todo existe, o caminho ainda é muito, muito, muito complicado. A gente ainda vai precisar de campanha do nível de Libertadores, tá? Eu só tô falando isso daqui para te tratar, ó, na sinceridade, que aqui a gente sabe que eu não vou te iludir. Então esse é um ponto. É duro, mas, meu amigo, é muito bom ver que tem time que escapou. Porque ultimamente a gente só via bem assim. Ih, olha só. Tem um time que tem a mesma pontuação que a gente que não ficou na lanterna. Olha só que beleza. A gente não vai ser lanterna. A gente estava disputando para não ser lanterna. Agora a gente entrou na disputa contra o rebaixamento, de fato. Vamos para as 2 respostas aí. Na verdade, duas pessoas que falaram pós-jogo. A gente tem declaração do John Arias, tá? Achei muito importante. Ele teve uma pergunta pro John Arias sobre ele sair ou ficar e sobre o momento. A gente vai botar a resposta aí do John Arias. E aí você me diz o seguinte aqui nos comentários, tá? Essa resposta dele pareceu que ele tá acertado com algum outro time ou pareceu que ele nem quer falar do assunto porque ele vai ficar mesmo no Fluminense? Olha aí sua resposta. A torcida tricolor quer saber o seguinte: você fica, Arias, no Fluminense ou você sai? Bom, como você falou, vitória é muito importante. Eu acho que desde a minha volta eu falei isso, falei que eu vinha com essa responsabilidade também de ajudar o time a sair dessa situação que infelizmente a gente está vivendo. Mas eu acho que aos poucos, passo a passo, a gente está conseguindo se reencontrar, conseguindo voltar a vencer. E eu acho que hoje foi um exemplo disso, que o torcedor veio em massa, veio apoiar a gente desde o primeiro momento. Eu acho que isso é importante para nós. Nós vamos precisar muito disso, porque, como falei e tenho falado, eu acho que é momento de ir todo mundo junto para salvar o Fluminense dessa situação que está passando. Fica no Flu. Agora, não posso estar respondendo toda a entrevista, toda a coletiva, sempre a mesma pergunta. Já basta com isso, la verdade. Além desse assunto, eu vou dar a minha impressão sobre o John Arias. Eu confesso que eu não sei o que pensar, tá? O John Arias sempre foi muito sincerão a respeito de saída e etc. E o fato dele não querer falar, para mim, na hora pareceu ser algo negativo, agora já parece ser algo positivo, enfim. Quero te ouvir aqui nos comentários. Mas a gente tem 2 boas respostas do Mano Menezes. Uma delas falando sobre Marcelo e a possibilidade de utilização do jogador, e a outra no meio de campo, né? Como substituto para o Ganso, enfim, a forma como ele pensa nisso, de como foi uma decisão a princípio no meio de campo só para esse jogo. E, cara, a outra sobre Germancano, onde ele dá uma ótima definição sobre confiança, que é o que está faltando para o Germancano. Vê as respostas. É a primeira vez que temos Marcelo à disposição desde que eu cheguei. Conversamos com ele, já explanamos essa ideia de utilizar ele no meio-campo, mas ainda foi uma conversa para este jogo. Então vamos aprofundar o assunto. Acho que ele é um jogador muito talentoso, acho não, né? Todo mundo sabe que ele é muito talentoso. E por característica e pelo fato de também ser canhoto, pode perfeitamente fazer a função, revezando com o Ganso aí, quando é impossível na intensidade, no número de jogos, a gente conseguir manter rendimento. Então é sempre muito importante você poder, quando tem que tirar um jogador, como o caso de hoje, ter que tirar o Ganso, você
ter esse talento à disposição da equipe, com passes milimétricos, com uma virada de jogo, com um índice de acerto bastante grande. Eu acho que esse vai ser o caminho, mas vamos conversar, depois vamos estender isso um pouquinho mais, daí posso abordar com vocês. A questão de Cano tem muito a ver com o que a equipe estava passando. Cano é um finalizador, é um jogador de acabamento de jogada, né? Como a equipe estava com dificuldade para construir, naturalmente ele perdeu confiança. Os atacantes são assim, né? Quando você está confiante, você chuta de tudo que é jeito, a bola entra, né? Quando você não está confiante, você nem chuta. Você quer sempre dar uma ajeitadinha mais na bola, e aí essa fração de segundo é o suficiente para defender e não deixar fazer. Mas vai voltar a fazer, né? Felizmente, nós estamos tendo Cauã, que entrou em 2 jogos e nos ajudou. Entrou hoje bem, com força física, né? Não fez gol, mas dá uma dinâmica de jogo na frente que ajuda a equipe. Isso vai ajudar a Cano a retomar, não tenho dúvida. A gente também fica muito triste. Dói mais na gente tirar do que em todo mundo, você pode ter certeza disso. Para o próximo jogo contra o Bragantino, existe a possibilidade do Cão Elias assumir a titularidade? Eu duvido que ele vai falar. Vamos comemorar a vitória de hoje primeiro. É difícil demais vencer. Essa foi uma vitória que eu diria que pode ser bem emblemática na nossa retomada, né? Contra um adversário que exigiu bastante. E depois vamos pensar, tá? A gente quer sempre o melhor para a equipe. O treinador quer fazer as suas escolhas bem. Eu falo sempre que a diferença nossa para vocês é a seguinte: vocês têm muita pressa para fazer as coisas, mas se der errado, vocês não têm problema nenhum. Eu, se der errado, tenho problema. E aí tem que voltar. E o caminho de volta, às vezes, é mais complicado. Então a gente vai dando passos firmes para tentar não voltar, para sempre seguir um pouquinho mais, se afirmando e melhorando. Então é isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral. Tamo junto, até a próxima, valeu!